Olá, alunos da nona série do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 2 do Aprender Sempre, volume 2, ok? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, Cruzando Ideias, Leitura e Interpretação. 1. Leia o texto. A sexta extinção das espécies é, na verdade, o primeiro evento de extermínio em massa. Ecodebate. O mundo já teve 5 extinções em massa das espécies terrestres, todas elas causadas por fenômenos naturais, como a queda de asteroides que provocou, além da morte de milhões de seres, a extinção de magníficos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. Atualmente, a Terra está na iminência de uma nova extinção em massa, que seria a sexta extinção, mas que na realidade é um evento único e novo, pois se trata de um extermínio de milhões de seres vivos provocado pelas ações de uma espécie arrogante e egoísta, que se alvora dona do mundo e que autodefiniu um status próprio de privilégio, estabelecendo que os direitos humanos estão acima dos direitos animais e dos direitos da natureza. Pela primeira vez no 4,5 bilhões de anos da história do planeta azul, uma espécie que evoluiu na rica biodiversidade da Terra se apropria da herança natural para promover a riqueza da humanidade, às custas do empobrecimento do ecossistema e da eliminação dos seres que, durante milhões de anos, compartilharam uma casa comum. No início do Holoceno, a humanidade respondia apenas por 0,1% da biomassa terrestre. Hoje em dia, os seres humanos e seus animais domesticados ocupam a maior parte do espaço terrestre. As áreas ecumenos ocupam 97% das áreas globais, deixando apenas 3% para as áreas anecúmenas. A civilização ainda tem a ousadia de estabelecer jardins zoológicos e aquários, que na realidade são prisões para a exposição dos animais selvagens, privados de liberdade e confinados para os deleites e a curiosidade dos humanos. O relatório Planeta Vivo, divulgado pelo Fundo Mundial para a Natureza, mostra que o avanço da produção e consumo da humanidade tem provocado uma degradação generalizada dos ecossistemas globais e gerando uma aniquilação da vida selvagem. As populações de vertebrados silvestres, como mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios, sofrerão uma redução de 60% entre 1970 e 2014. Confirmado o impacto devastador das atividades humanas sobre a natureza, a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços Ecossistemáticos da ONU mostrou que há 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. O relatório elaborou nos últimos 3 anos e divulgou em maio de 2019, fez uma avaliação dos ecossistemas mundial com base na análise de 15 mil materiais de referência. O documento afirma que, embora a Terra tenha sofrido sempre com as ações dos seres humanos ao longo da história, nos últimos 50 anos, os arranhões se tornaram cicatrizes profundas. A população mundial dobrou desde 1970, a economia global quadruplicou e o comércio internacional está 10 vezes maior. Para alimentar, vestir e fornecer energia a este mundo em expansão, florestas foram derrubadas no ritmo surpreendente, especialmente em áreas tropicais, entre 1980 e 2000. 100 milhões de hectares de florestas tropicais foram perdidos, principalmente por causa da pecuária na América do Sul e plantações de palmeiras de dendê no sudeste da Ásia. A situação no pântanos é ainda pior. Apenas 13% dos que existiam em 1970 estavam conservados nos anos 2000. O aumento dos plásticos nos oceanos é de tal ordem que em um futuro próximo haverá mais plástico do que peixe nos oceanos. Portanto, toda ação humana está matando mais espécies do que nunca. Cerca de 25% dos animais e plantas se encontram agora ameaçados. A revista científica Science fala em defaunação em larga escala. As tendências globais em relação às populações de insetos ainda não são totalmente conhecidas, mas foram registrados declínios aceleradores em algumas regiões. O desaparecimento das abelhas, por exemplo, é não só um crime de
ecocídio, mas também uma ameaça à própria alimentação humana, que depende dos polinizadores para viabilizar montantes crescentes de comida para a população mundial. A biodiversidade da Terra está ameaçada. De fato, o ser humano nos Antropoceno está promovendo uma matança de grandes proporções. O Tribunal Penal Internacional decidiu, no final de 2016, reconhecer o ecocídio, destruição em larga escala no meio ambiente, como crime e um delito de corpus local e culpral, que justifica criminalizar as agressões contra o meio ambiente. Portanto, o ser humano está provocando o primeiro extermínio ecocida em massa. Acontece que o ecocídio é também um suicídio, pois o ser humano não consegue viver sem a natureza e sem a riqueza dos ecossistemas e sem a estabilidade climática. Como constatou Justin McBain, em artigo no site Rutherford, as atrocidades que se desenrolam nos diversos biomas da Terra não tem nenhum análogo geológico, e chamá-lo de sexta extinção em massa é fazer com que aquilo que é uma erradicação ativa e organizada pareça algum tipo de acidente passivo. Estudo que mostra o apocalipse de insetos ou a aniquilação biológica confirma a perda de 60% de todos os animais selvagens nos últimos 50 anos. A humanidade ultrapassou diversas fronteiras planetárias e está promovendo uma grande morte no planeta. Não se trata de uma erupção vulcânica de grandes proporções, a queda de um asteroide gigantesco ou a liberação letal de um oxigênio na atmosfera devido à fotossíntese das cianobactérias. O pesquisador diz: o que acontece atualmente é o primeiro evento de extermínio que está levando a Terra à beira do Necroceno. Necroceno. Era da nova morte necrótica, o extermínio das espécies não humanas culminará e reverterá no extermínio dos próprios seres humanos. José Eustáquio Diniz Alves. 2. Em duplas ou trios, responda a questões indicadas pelo seu professor e depois apresente-a para a turma. A. Qual o propósito comunicativo do texto? Então, a resposta é que é importante vocês reconhecer o gênero textual, artigo de opinião, e nele a ação do argumentar com a prática social. No caso específico, o autor apresenta argumentos que nos levam a crer na possibilidade da sexta extinção das espécies. B. O autor do texto nos traz um dado. Os 5 processos de extinção de espécies já vivenciados na Terra ocorreram a partir de fenômenos naturais. Entretanto, ele discute a possibilidade da sexta extinção das espécies. Ele defende a ideia de que a sexta extinção será um evento único e novo. Quais são as razões apresentadas pelo autor para justificar esse posicionamento? Então, a resposta trata-se de um evento único e novo, porque há previsão de que a sexta extinção não seja provocada por fenômenos naturais, mas sociais, ocasionados sobretudo pela ação do homem na natureza, que vem desequilibrando os ecossistemas. C. Conforme o texto, cite alguns exemplos em que o autor mostra as razões pelas quais a extinção das espécies estão relacionadas à ação do homem. Resposta: tem que você sintetize algumas informações do texto, como situar os dados de instituição que atestam o aumento de desmatamento, poluição e extinção de animais, ou seja, dados que sintetizam a ação do homem na natureza. D. O autor finaliza o texto expressando seu posicionamento em relação ao tema abordado. Que posicionamento é esse? Então, a resposta é: vocês podem identificar o enunciado: o extermínio das espécies não humanas culminará e reverterá no extermínio dos próprios seres humanos. Como resposta. E, pela formação acadêmica do autor do texto, José Eustáquio Diniz Alves, você considera que a discussão apresentada por ele
tem fundamento e é confiável? Então, sugestão de resposta: o autor do texto tem formação em demografia, que é a ciência que estuda quantitativamente as populações humanas, suas variações, seus estados, seu índice de crescimento ou de redução, seu desenvolvimento econômico e processo de migração, além das condições sociais, natalidade e mortalidade, entre outros. Dicionário Aurélio. Essa formação se expressa na forma como o autor escreve seu posicionamento e isso passa credibilidade ao leitor. F. Qual o seu posicionamento em relação à temática do texto? Então, sugestão de resposta trata-se de uma questão aberta, mas espera que você, estudante, destaquem a importância da preservação da natureza para a manutenção da vida de todas as espécies na Terra. Alunos, o vídeo vai ficando por aqui. Aguarde a parte 2. Até lá e até os próximos vídeos.